Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a essa aula e o tema de hoje é ancestralidade. Você vai se lembrar da aula anterior em que a gente falou de psicogenealogia, falamos também de epigenética, campo morfogenético e hoje nessa aula a gente vai entender um pouquinho mais como que tudo isso interfere em quem nós somos, nas nossas crenças e na nossa prosperidade. Então vamos lá. Ancestralidade. Ancestralidade é um conjunto de informações que nós trazemos dentro de nós dos nossos ancestrais. E o que são os ancestrais? Todas as pessoas que vieram antes de nós. Nossos pais, nossos avós, todas as pessoas que vieram antes são os nossos ancestrais. E tudo que elas viveram na existência delas fica registrado nos nossos genes, assim como eu expliquei na aula de epigenética. Então, explicando de uma forma mais simples, é como se dentro de cada um de nós existisse um pouquinho de cada uma dessas pessoas que vieram antes. E aonde que está, então, o que da questão da nossa ancestralidade? Pensa aqui comigo, faz um raciocínio curto. Segundo os estudos, a gente acaba trazendo para nós, com mais intensidade, crença dos nossos ancestrais até a sétima geração atrás de nós. Levando em consideração que cada geração vive cerca de 30 anos, Jô, mas como assim 30 anos? A gente vai pegar 30 anos levando em consideração do momento do nascimento até mais ou menos o momento em que a pessoa dá vida à próxima geração. Então, cada geração a gente vai considerar uma média de 30 anos. Se são 30 anos para cada geração, e as pesquisas já mostram que nós trazemos conosco crenças até a sétima geração, nós temos cerca de mais de 200 anos de crenças dentro de nós. Nós estamos em 2024. Então, você já parou para pensar que, levando em consideração todo esse cálculo, você carrega dentro de você crenças de mais ou menos 1800 para cá? Gente, é surreal, mas é muito verdadeiro. Dentro de nós, nós estamos carregando crenças extremamente arcaicas, conservadoras, que já não dizem mais respeito à nossa própria realidade de hoje. Por isso que é tão importante conhecermos a nossa origem, entendermos um pouco da nossa ancestralidade e, principalmente, limpar todas essas crenças que vieram dos nossos ancestrais e que hoje já não servem mais. Reflete um pouquinho sobre a sua vida. Será que hoje você vive a vida que você desejou para você ou a vida que os seus ancestrais puderam ter? Um exemplo disso é o casamento. O casamento por amor. O amor é muito novo para a sociedade. Pode parecer brincadeira, mas no planeta ainda é muito nova a ideia de se casar por amor. Há muitas gerações, o casamento era um negócio. Era necessário se casar com um bom partido. E agora? E você? Reflete rápido aí. Você está vivendo um relacionamento que você desejou para você? Ou em algum nível, será que você ainda está vivendo um relacionamento que os seus ancestrais desejavam para você? Ainda que hoje seja permitido casar por amor, muitas pessoas ainda vão buscar aquele parceiro ou parceira que vai ser validado pela família. A partir disso, fica muito claro para nós o quanto essas crenças ancestrais, os princípios, os valores e toda a vida dos nossos ancestrais interferem e influenciam diretamente nas nossas escolhas, nos nossos genes, nas nossas doenças, nos nossos sonhos. Elas estão influenciando o tempo todo em quem nós somos. Fazendo uma investigação sobre a nossa ancestralidade,
nós podemos começar a refletir. Será que os nossos ancestrais acreditavam no amor? Será que eles acreditavam na amizade? Acreditavam na confiança? O que eles pensavam ou acreditavam sobre o que é o trabalho, sobre o que é o dinheiro? Como que a nossa ancestralidade vivenciou tudo isso que nós estamos buscando para nós agora? Quanto de nós está sendo influenciado diretamente por essa ancestralidade? Muitos de nós tiveram uma infância difícil. Às vezes não teve o pai que desejava, não teve a mãe que desejava, alguns não conheceram seus genitores, outros, por diversos motivos, perderam essas pessoas, se tornaram órfãos muito cedo, e tudo isso também interfere em nós. Algumas pessoas, quando trazem a perspectiva de terem tido um pai ou uma mãe ruim, decidem ir completamente contra esse pai ou contra essa mãe. E a partir disso, internalizam em si a crença de que eles precisam ser diferente dos pais. Então, eu trago uma reflexão para vocês a partir de uma crença. Se dentro de mim eu tenho a crença, eu tenho que ser diferente do meu pai. Na hora de viver a vida, o que está regendo você? As suas emoções, a sua alma, o seu desejo de viver a vida, ou a crença de que para dar certo na vida tem que ser diferente do seu pai? Será que isso está te limitando, está te deixando preso na vida? Quando eu tenho essa crença de que eu preciso ser diferente do meu pai, se o meu pai vira para cá, eu viro para cá, completamente o oposto. Ou seja, até as minhas decisões, elas são de alguma maneira influenciadas pelas crenças que eu internalizo a partir das vivências que eu tenho com os meus genitores e com os meus ancestrais. Quando a gente tem a crença de que para dar certo eu tenho que ser totalmente o oposto do meu pai, isso já está me gerando uma limitação, uma trava. E tudo isso a gente precisa limpar. Aqui eu dei um exemplo com o pai, mas pode ser com a mãe também. Eu entendi o que é ancestralidade. Ficou claro para mim que essa ancestralidade está nos meus genes, que ela está no meu DNA, que ela me influencia sem eu perceber. Mas o que então são as crenças? Crenças são programas que rodam nas nossas células, no nosso subconsciente, de uma forma automática, sem que a gente perceba. Vamos pegar de exemplo um celular? Quando você compra um telefone novinho, direto da caixa, todo lacrado, quando você liga o telefone pela primeira vez, ele já vem com alguns programas nativos, que já vêm instalados ali no seu celular. Alguns desses programas você pode remover, outros eles vão permanecer fixos ali, e existem alguns que ficam trabalhando em segundo plano. Eles estão funcionando, a configuração está funcionando sem que você perceba. Então, uma crença, ela vai muito além daquilo que você pensa. Ela fica rodando no seu subconsciente. Na perspectiva do Theta Healing, nós temos vários níveis de crença, e um desses níveis é o que a gente chama de nível genético e o nível histórico. São dois níveis diferentes. O genético é até a nossa sétima geração, a gente estava conversando sobre ancestralidade. E o nível histórico são as crenças de nível do planeta, além da oitava geração para trás. E a gente acaba captando também essas crenças que vão ficar rodando no nosso subconsciente. Eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos de crenças, que são crenças históricas, que são crenças genéticas, e eu quero que você reflita quais dessas crenças podem ou não estar interferindo na sua vida. Como o nosso assunto aqui envolve o dinheiro, algumas dessas crenças que eu vou trazer são sobre dinheiro e algumas não. Então, imagine uma mulher que desde muito pequenininha, ela sempre foi completamente ativa, completamente independente, sempre quis fazer tudo sozinha,
mas no relacionamento ela carrega a crença de que ela não pode se sustentar, porque o homem precisa ser o provedor do lar. Ainda que ela tenha a força interna dentro dela, tenha autonomia dentro dela, ela tem essa crença de que para o casamento funcionar, ela precisa de alguma maneira abrir mão de si mesma para dar espaço para o homem. Essa é uma crença histórica que a gente traz dos nossos ancestrais em uma época em que a mulher não trabalhava, em uma época em que a mulher vivia outras condições. Outra crença: é errado ganhar tão bem ou mais do que o meu marido. Também é uma crença histórica, está muito relacionada com o machismo, muito relacionada com onde é o lugar do homem, onde é o lugar da mulher, traz em questão também a nossa autocapacidade. Uma outra crença: apenas os homens falam com Deus. A gente está muito acostumado a ver padres, pastores e sempre a figura masculina predominante ali no momento de falar com Deus, de se conectar com Deus. E hoje eu sou Theta Healer, sou mulher e trabalho com uma técnica onde todos nós nos comunicamos com Deus, onde eu me comunico com Deus o tempo todo. E esse é só um exemplo também de uma crença histórica. Desde o início dos tempos, o homem ocupava esse lugar. E se a gente for pensar também nessas crenças históricas, mas agora voltado para o público masculino, a crença de que o homem que ajuda em casa se torna feminino também é uma crença histórica relacionada com as nossas perspectivas de lugar de homem, lugar de mulher. E trazendo esse ponto, muitas pessoas me perguntam se dentro da perspectiva da constelação familiar, para que o equilíbrio da troca funcione, realmente o homem precisa ser o único provedor. E isso também é uma crença. A gente precisa lembrar que quando as constelações elas foram transformadas em um método, foi há muito tempo atrás e elas foram formuladas por um homem que também tinha suas próprias crenças, que também tinha suas próprias vivências. Quando a gente traz isso pela perspectiva filosófica do Theta Healing, todos têm direito de criar seu paraíso na Terra e que não existe a diferença de lugar no relacionamento baseado na condição financeira. Então, tudo isso mostra para nós o quê? Que as crenças, elas não passam pelo nosso racional. Elas não estão na nossa razão. Elas vão muito além daquilo que a gente pensa. Mais para frente, no decorrer da jornada, nós vamos fazer alguns testes de crença. E você vai poder verificar que às vezes você tem crenças que você não concorda. Às vezes, no seu racional, no seu senso crítico, você não concorda. Mas elas estão nos seus genes. Elas foram passadas para você e de forma inconsciente elas continuam direcionando a sua vida. Aí a partir disso, muita gente fala assim para mim: "Ah, então nosso subconsciente é um vilão. Ele é um tirano, que ele está sempre nos sabotando". Nada disso. O nosso subconsciente, ele armazena as informações que ele considera importantes. E na maior parte das vezes, essas crenças estão nos servindo para algo. Elas serviram aos nossos ancestrais, elas serviram para que a vida continuasse. Se você está aqui me assistindo, significa que os seus ancestrais sobreviveram. Sobreviveram pelo menos o suficiente para que você ganhasse a sua vida, para que você existisse. E todas as crenças, os programas de comportamento deles foram necessários para que eles sobrevivessem, para que eles levassem a vida adiante. A grande pergunta é: aquilo que funcionou para eles, será que funciona para você? Aquilo que era necessário para eles, lá atrás, na vivência deles, na experiência deles, é o mesmo que é o necessário para você? Na maioria das vezes, não. Nós vivemos uma outra realidade, são outros tempos e podemos experimentar, criar novas crenças positivas, fortalecedoras, que vão te conectar com aquilo que realmente é o seu melhor.
Essas crenças do nosso subconsciente ancestral estão muito relacionadas a traumas, a medos e principalmente situações de proteção. Então, quando você identificar uma crença em você, se pergunte: como que isso me protege? Como que isso me ajuda? Como que isso de alguma forma foi útil e serviu aos meus ancestrais? É isso. Encerramos essa aula aqui e eu conto com você nos próximos dias fazendo as nossas atividades, dando sequência na sua jornada de autoconhecimento e transformação. Um beijo e se você gostou dessa aula, já deixa seu like e deixa aqui embaixo os comentários para mim de quais foram os insights que você teve e tudo que essa aula pôde transformar para você.